No Pode Giz de hoje, vem um convidado muito interessante, muito especial. É um camarada que está abrindo a porta para a cultura, para o audiovisual, para toda Vale do Aço. O nosso Carlos Alberto Cordeiro de Oliveira. O nosso querido Carlão, secretário da Cultura do Vale do Aço, de Ipatinga, que hoje é a cidade, eu brinco muito assim, né, Carlão, que Ipatinga é o Vale do Aço, o resto pra mim tá pequeno ainda, tá crescendo, mas brincadeiras à parte, né. Carlão, queria trocar uma ideia com você primeiramente, agradecer por participar aqui do nosso podcast. Você é um cara muito querido no Vale do Aço, né, então assim, por uma coincidência, a gente trombou por causa do nosso amigo Rodrigo, né? Sim. Que eu fui falar assim, pô, Carlão, estou precisando conversar com você e tal. E na hora eu até brinquei, pô, é o famoso Carlão, que tudo que você procura no Vale do Aço, cara. Cultura, produção audiovisual, grafite. Então, assim, toda essa parte você engloba. Show. Então, assim, é uma pessoa admirável. Obrigado. A gente segue aí. Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória. Eu sei que você vem da comunicação, você vem do rádio, né? Você vem do esporte. Que você, desde 2017, você tem esse movimento com a cultura, com carinho, que você produz e produziu muita gente, né? Conta um pouquinho pra gente quando começou a história do Carlão com a comunicação, para ele chegar hoje na secretaria, como é que ele está, ser essa pessoa genial que você é. Sim. Conta um pouquinho pra gente como é que começou. Claro. Primeiramente, obrigado, Alisson. Eu que agradeço, né, a você, ao Pode Giz, a Giz em si, pela oportunidade, por estar aqui, né, abrindo mais uma porta para que a gente possa comunicar um pouco do trabalho que a gente consegue e tenta levar com muitas mãos, com uma equipe dinâmica e grande, para toda a população de Ipatinga e, por que não dizer, do Vale do Aço também. Fico lisonjeado com as palavras, confesso sem nenhum tipo de falsidade que não me sinto, né, desse tamanho todo, mas fico muito agradecido de receber esse calor, esse carinho, e essa expressão de sinceridade que você demonstra desde quando nos conhecemos pessoalmente lá na porta do Ipatingão. Na realidade, eu me considero assim, eu me considero um produto do acaso. Comunicador nato. O pobre tem que se reinventar todo dia. E aí a comunicação foi um dos caminhos mais fáceis, né? Dos momentos um pouco mais difíceis do que vivemos hoje, que era um momento de quebrar muita pedra, um momento de desbravar as coisas novas, que continuam novas. E aí veio a comunicação, não é? Eu sou um radialista apaixonado, me considero um radialista, eternamente acho que eu vou morrer radialista. Passei por algumas outras coisas, outras experiências, vivo hoje um momento de experiência no meio público, na política, mas o meu coração é de um radialista. Nesse prédio aqui mesmo vivi... O audiovisual, eu falo assim, com a Jéssica está aqui, nós comentamos no off, eu brinco que a comunicação, seja ela produção, eu falo audiovisual ou design, seja o que for, a comunicação, isso é igual um bichinho, picou, apaixonou, não tem como largar. O rádio, então, né, eu achava assim, do caralho, a parte de radionovela, forçar a imaginação da gente, mas conta aí, cara. Fazia a mente funcionar, né? Com força. O rádio, ele despertava, principalmente antigamente, despertava uma atenção invisível das pessoas. E aí a mente flutuava por várias imaginações e por várias possibilidades. O rádio sempre me fez, particularmente, me encontrar, sabe? Eu me encontrava, inclusive, no sofrimento de se fazer rádio. Era uma época, o Ronaldo Antônio está aqui, onde um repórter, eu sou repórter de rádio, a gente, para numa cobertura esportiva no estádio de futebol, a gente tinha que desembolar 120 metros de cabo, né? Tomava choque naqueles antigos Shure de inox, né? Tomava choque, puxava cabo na chuva, no frio, no sol, no calor, com uma satisfação muito grande de estar ali tendo aquela oportunidade. Eu fui reprovado algumas vezes aqui mesmo no Grupo Vanguarda, fui reprovado na Itatiaia. E sou igual o Cafu. O Cafu tentou jogar futebol um monte de vezes, né? Eu tentei ser radialista um monte de vezes.
E aí, uma hora... Deu certo. Deu certo. E deu certo. E normalmente, Alisson, quase que na vida de qualquer ser humano, de todo ser humano, parece que existe uma magia de quanto mais você quer alguma coisa, mais difícil fica o acesso. E isso não quer dizer que a gente não tem que querer algo ou não tem que lutar por algo. Né? Eu tomei 4 pau no teste, então eu quis demais. Persistência, eu falo isso o tempo inteiro, você tem que ter persistência, não pode abrir a mão do seu sonho. Né? E toda vez que não dá certo, é porque não era naquele momento. E sem perceber, a gente está fazendo um estágio. Toda vez que alguma coisa não dá certo, a gente está fazendo um estágio, a gente está se projetando para no futuro aquilo servir de experiência. E para mim foi. Não é? O dia, olha que estranho. Eu lutei para entrar aqui no Grupo Vanguarda, não conseguia, muito jovem, 17, 18 anos, e aí, num belo dia, eu fui contratado pela Vanguarda, eu já estava na Itatiaia, e lá eu entrei e depois a Vanguarda me contratou. Era um grande sonho meu trabalhar aqui e trabalhei, consegui viver experiência, fazer amizades, aprender algumas coisas, né? Mexeu o doce. Mexeu o doce, quebrar pedra, literalmente. E foi fantástico, porque até hoje, em muitas coisas que a vida me traz de possibilidades e de vivência, eu trago experiências adquiridas ali, naquele doce mexido, né? E é na mexida do doce que a gente não deixa a vida empelotar. Não pode encroar. Não pode, eu falo, não para de mexer, não, senão ela encroa, né? Deixa-me encroar, eu falo isso o tempo inteiro. E é isso. Fomos vivendo isso e hoje estamos aí, quebrando pedra do mesmo jeito, vivendo novidades todos os dias, né? E hoje com a satisfação dada por Deus de poder ajudar um pouquinho, nem que seja um pedacinho, para a vida de pessoas, inclusive de pessoas que a gente não conhece e nunca vai conhecer. A população é muito grande, né? E isso é a parte que eu te falei, como você é muito carinhoso com as pessoas e todo mundo ressente isso. Então você abriu muitas portas. Foi nessa que, dando um gancho no que você está falando, que você saiu da rádio, você entrou na rádio, a rádio foi te fazendo você crescer, até que você chegou numa secretaria. Eu sei que você saiu para cobrir jogos, você contou. Conta para mim um caso muito legal aí, quando você foi fazer um rádio, que você contou para mim que você e o Ronaldo passaram um aperto, que o Ronaldo estava fazendo a transmissão sem retorno, não foi? As pessoas talvez hoje não imaginam, né? Porque a tecnologia ela ficou muito avançada e as coisas conseguem chegar com uma facilidade. Veja esse espaço aqui, um espaço fantástico, um espaço altamente tecnológico, onde no estalado de dedo as coisas se transmitem com muito pouco cabo, muito pouco fio, né? E com muita tecnologia. Mas naquele tempo, estou falando de 25 anos atrás, para a gente fazer rádio era uma luta. E uma transmissão de futebol, tem pouca gente que se lembra de mim, porque já passou muito tempo, né? Mas nós transmitíamos com uma equipe os jogos de Cruzeiro, Atlético e Ipatinga, em qualquer lugar do Brasil. E viajamos muito com a equipe da Rádio Vanguarda, principalmente, para fazer esses jogos. Só que você ia transmitir jogos em alguns lugares e passava por 3, 4 companhias telefônicas, analógicas. Hoje tudo é digital, né? E ali tinha que ter lá uma ligação, um equipamento lá naquele estádio, e ficava uma central aqui. E o Ronaldo era o chefe, o coordenador dessa equipe de técnica ali. E teve um episódio que a gente tinha um ponto de retorno, né? Sim. Do que você falava, você ouvia, e o outro que você estava falando ao vivo ali. E transmissão de futebol, logicamente, ao vivo, né? Um improviso danado. Você ficava, da abertura de uma pré-jornada até o encerramento dela, você ficava 3, 4 horas no ar, né? Narrador e repórter, para um jogo fora de casa. O pré-jogo, né? Pré-jogo. Começava 1h da tarde, só terminava 18, 19 horas. Tem o pós-jogo, tem a resenha. Um monte de coisa. E naquela época, para um jogo fora de casa, só tinha o narrador e o repórter. Eu era o repórter, quase que todas as vezes o Nelson Romão era o narrador. E num desses jogos, eu acho que foi no Rio Grande do Norte, se eu não me engano, nós chegamos, ligamos o equipamento todo e abrimos a jornada e tal. Num belo momento, a companhia telefônica que transmitia do Rio Grande do Norte para Minas Gerais deu um problema no retorno. E aí, eu acho que narrador, inclusive, Neuci foi fantástico, cara, porque o trabalho nesse
quando dá um problema desse, o trabalho do narrador ele é muito mais difícil do que o do repórter. Porque o repórter ele é um auxiliar do narrador, né? E aí o retorno acabou. A central aqui nos ouvia, o Ronaldo nos ouvia, e ele gostava de fazer covardia com a gente. Ele gostava, quando ele pegava um probleminha assim, ele adorava. E aí ele ouvia a gente, mas a gente não se ouvia. E aí tem as vinhetas que entram, tem intervalo comercial, tem um monte de coisa. Espaços publicitários. Sim, sim. E aí tivemos que fazer um jogo inteiro, 1h30 de jogo, ao vivo, um jogo importante. Eu sei que era um jogo do Ipatinga. Se não é no Rio Grande do Norte, é em Novo Hamburgo. Deve ter sido contra o Remo. No Rio Grande do Sul. Um jogaço. Deve ter sido contra o Remo. Foi Ribeira do Pombal, né? Ribeira do Pombal. Um jogo contra o Fluminense de Feira, que seria em Feira de Santana, e 3 dias antes a CBF mudou para Ribeira do Pombal. Fica no agreste na divisa entre o estado de Pernambuco e a Bahia. E pra você ter ideia, nós chegamos lá com baldeação de barco. Imagina um aperto vocês passaram. Coisa de louco. Imagina um aperto, você ficar sem retorno nenhum. E aí fizemos, sabe? Depois, até de curiosidade, o Severino Ronaldo gravou pra gente esse jogo inteiro. Pra gente não, sempre gravava o jogo inteiro. E aí eu e Romão tivemos a curiosidade depois, né, chegando aqui, de ouvir como ficou aquilo. Graças a Deus, quem estava ouvindo não sabia. Ficou uma bosta para quem entendia. Para quem entendia, ficou horrível. Mas passou. Mas lá na rua, não. Para quem ouvia, não é? A Vanguarda tinha uma audiência nessa época, que era uma coisa impressionante. Não existia internet, canais de televisão, era só da anteninha, aquela só aberta, né? Só daquelas caninhas de peixe. Você esticava o bombrilzinho, só aquela da espinha de peixe. E aí, a Vanguarda era muito fácil se ouvir um jogo de futebol saindo do centro de Ipatinga e rodando até o Betânia. Você ouvia na rua, sem estar com o rádio ligado. Porque um comércio encaixava no outro, sabe? Porque era o que tinha para se ouvir. E, modéstia à parte, a Vanguarda marcou uma história, né? No interior de Minas Gerais. Foi uma das grandes rádios de Minas Gerais, a Vanguarda. E nós nem sabíamos que a gente era isso tudo. Então, ia se ouvindo. Eu já cansei de ir embora, minha mãe morava no Vila Formosa, eu cansei de sair daqui da Vanguarda e ir ouvindo a Vanguarda até chegar em casa. Sem perder nenhum minuto, né? O programa terminava e começava o plantão policial. Você é meu vizinho, então? Eu sou do Limoeiro. É mesmo? Eu sou do Limoeiro. O Vila Formosa. Rua Itaipu, número 100. A Giz começou lá. Lá no Limoeiro. Então foi isso, cara. Esse foi um episódio muito bacana, porque, massa, cara. Como eu disse, né? A vida é um monte de dedo juntado. A gente não sabe quando que esse dedo dessa mão vai, no tempo, juntar com o outro. E hoje eu percebo o quanto episódios como esse me ajudaram, me ajudam muito. Acredito que o Neuci Romão também, o Severino também, não é? Isso nos ajudou muito. Qualquer detalhe que a gente vive hoje está lá, uma teia, né? Uma teia da vida. Está ligado lá com fatos de sofrimento como esse. Ninguém sabe, né? E ninguém sabe. É só o Papai do Céu lá que emenda esses trem. Só o cara lá de cima que sabe, vai traçar suas pontas aqui que vai chegar lá. Sim. Através dessa experiência da rádio, aí a gente levou à secretaria. Me levou primeiro ao Ipatinga Futebol Clube. Ipatinga mesmo, você falou de Ipatinga, a gente até trabalhou indiretamente em conjunto, né? Que foi quando eu fiz a revista, quando o time subiu. Sim. O Alessandro foi as revistas que você fez. Foi várias ali, foi. O Ipatinga foi o do rádio, a participação no rádio. Me levou para o clube. Aí fui. A época dourada do clube. Entrei na comunicação do clube, depois virei supervisor. Com a Juliana ali. Com essa turma. Virei supervisor, depois virei gerente, depois virei diretor, tudo dentro do Ipatinga. Vivi lá uns 10 anos também de muita satisfação, de muita alegria. Saudade. De muita luta também, né? Mas lutas boas, né? Eu costumo dizer que a vitória, ela incrementa a nossa felicidade e a derrota nos faz aprender. Então não tem coisa ruim. Eu costumo falar, eu brinco muito com a minha equipe, eu falo assim, todo mundo quer, como eu gosto de futebol muito, né? Assim, todo mundo quer a glória eterna, mano. Todo mundo quer ganhar a Libertadores. Mas ninguém quer passar pela fase, a pré-Libertadores lá do grupo, não. Só quer a glória. Mas para chegar cá tem que ir lá. Vai passando as fases, né? Onde a gente vai maturando, vamos dizer assim, e a gente vai crescendo, né?
E ao final tudo é importante, né? No Ipatinga teve um episódio interessante também. Talvez eu acho que da turma nossa lá, eu acho que foi um dos poucos, e eu era muito disciplinado enquanto dirigente de futebol. Dali saiu aquele menino também, esqueci o nome dele, foi pra rádio depois, que foi pra, acho que é Manhuaçu, do Ipatinga. Ah, tá, o Thiago. O Thiago. Thiago começou como Tigrão, você acredita? Ele era o Tigrão. Eu lembro Depois disso. Ele foi, comandou marketing, comandou tudo, e hoje tá estourado aí na área dele. Rádio. Tá muito estourado. Rádio Muriaé, né? Muriaé, né? E eu tive uma vivência, eu sempre falo isso, e não tenho muito orgulho, mas de uma experiência fantástica. E eu invadi o Mineirão, você já foi muito no estádio, vai ainda, né? Eu invadi o Mineirão lotado, com 50 mil torcedores. Invadi o gramado do Mineirão. No jogo do Ipatinga? No Ipatinga e Cruzeiro. Aquele que a gente classificou em 2010, ganhamos do Cruzeiro 3-1, classificamos para a final, perdemos para o seu Atlético na final, mas eu tive ali aquela oportunidade de vivência. Eu falo que me arrependo muito, porque eu era muito amigo das pessoas da federação, da CBF, né? Aquelas pessoas que trabalhavam nos jogos ali com a gente, construímos uma amizade e de muito respeito. O Itaí era mais polêmico, arrumava confusão demais, mas eu era de boa. E naquele dia, meu parafuso deu alegria demais. A gente ficava dentro do gramado. Sim. E o árbitro era o Ricardo Marques Ribeiro, único FIFA daquele momento em Minas Gerais, e era um ótimo árbitro, inclusive. Ele... O meu lado atleticano não gosta muito do Ricardo Marques, não. Ele foi infeliz no primeiro tempo daquele jogo, sabe? E foi um jogo que até entrou para a história. Tem muita coisa aí na internet, no Google, sobre as fatalidades do primeiro tempo desse jogo com relação a erro de arbitragem. E o Ricardo, por ter sido infeliz naquele dia, errou muito no primeiro tempo. E aí eu invadi no intervalo, sabe? Eu fui expulso dali no intervalo. A polícia correu atrás de você? Um monte de coisa, cara. Foi um jogo, sabe, histórico mesmo pra mim. Tem que ir, né? E eu, incrível, depois eu fui absolvido por unanimidade no tribunal, por causa da repercussão negativa que aquele primeiro tempo deu. Foi um jogo para a história mesmo. Eu não sei se vocês conseguem aí pôr as imagens, né? Mas tem imagens soltas aí. Tem muita imagem solta na internet. Na edição a gente coloca. Sim. Na edição a gente coloca. Porque, e aí veio uma coisa. Passado esse episódio, né? Eu não agredi o árbitro, né? Mas reclamei muito com ele. Como não era o meu perfil, isso marcou para o Ricardo também. Nós nos encontramos um tempo depois, Ipatinga estava indo fazer um outro jogo num outro lugar, e nós nos encontramos no aeroporto de Confins. Ele estava indo com o trio de arbitragem fazer um outro jogo. Ele brincou com você não vai invadir não, né? Aí ele foi e mandou, cara, o Guilherme Dias Camilo, que é bandeira FIFA, acho que é até hoje, bandeira FIFA. E ele foi pedir o Guilherme, vai lá, falou, rapaz, vai dar um toque lá no Carlão, tal, talvez ele não tá querendo conversar comigo, quem eu, né? Eu desse tamanho, o cara árbitro FIFA, pô. Aí ele foi lá, a gente tava com a comissão técnica do Ipatinga assim, o Guilherme chegou, falou, pô, Carlão, tal, o Ricardo tá ali, tá querendo saber se tem alguma coisa. Eu falei, rapaz, eu que devo desculpa o cara. O cara tava no local de trabalho dele, eu que invadi. Eu que invadi, né? Fiz errado, cagada. E aí ficou tudo bem entre nós. Nem sei se ele me conhece, né? Mas ficou tudo legal. Mas aí depois do Ipatinga você tá onde você tá hoje. 2017. Onde você iniciou sua jornada como secretário da Cultura. De Cultura, Esporte e Lazer. Foi em janeiro de 2017. Também por um outro acaso. Por isso que eu disse que eu acho que eu sou um produto do acaso. Porque eu não era um cara de campanhas assim políticas, eu fiz enquanto radialista, né? A gente fazia locução, né? Emprestava a voz para alguns candidatos, mas eu nunca fui da militância política até então. E aí, em 2016, né? O Sebastião Quintão disputou a eleição em Ipatinga. Participei dessa campanha dele de designer, né? A agência de produção lá do material. Produzimos esse material dele. E eu não participei da campanha. Por isso que eu sou meio que um acaso, sabe? Eu fiz um verso de rodeio para ele só, que um amigo meu pediu para fazer. Falou, você faz um verso? Faço. Aí fiz um verso
E ele rodou esse verso na Do campanha Vovô do vovô. Do vovô Quintão, Zé? Eu fiz um verso. A voz era sua ali? Era, mas só que conseguir fazer aquele verso foi uma loucura, porque eu sou muito ruim de memorizar, sabe? Eu conseguia pôr a voz, mas eu não memorizava. E eu tinha dificuldade demais de fazer no comício, porque naquela época podia pôr até shows, né? Showmício. E aí eu tinha dificuldade de fazer no comício, que quem falou que eu gravava um verso? O verso era gigante, né? Aí colocamos a voz e rodou aquele ali, mas normalmente nesse tabuleiro público-político, as pessoas que vão entrar para um cargo ali depois, quase sempre são pessoas que têm alguma ligação direta com o candidato. Eu não tinha nenhuma. Né? Nem por merecimento. E aí alguém falou comigo, eu estava fora já, o Ipatinga já tinha capengado, né? Isso era 2016. Ipatinga, a última participação em campeonato nacional foi em 2014, na Série D de dado do Brasileiro. E aí eu estava mexendo com a escolinha de futebol do Ipatinga, passando um perrengue danado. E aí um amigo, esse amigo que pediu a gravação do verso, falou comigo, cara, o Quintão ganhou a eleição e tal, e ele vai te levar para trabalhar na prefeitura. Aí eu falei assim, eu vivi minha vida toda no Ipatingão, né? Ele deve me chamar para ser um gerente do estádio. Alguma coisa relacionada, né? Com futebol. Ou do 7 de outubro, alguma coisa do esporte, porque eu vinha dali. O Ipatinga, na época que fui dirigente, funcionava no Ipatingão, inclusive os escritórios, né, Ronaldo? E aí, pronto, fiquei na minha também. Quando deu no dia 2 de janeiro, às 10h15 da manhã, com todas as minhas contas vencidas, a minha conta de água sempre foi baratinha. Eu estava esperando vencer a terceira para pagar, para não cortar. Aí, às 10h15 da manhã, o filho do Quintão, o Rodrigo, me ligou. Ô, Carlão, beleza, você tá aqui em Ipatinga? Eu falei, tô. Você vem aqui na prefeitura? Eu falei, vou, ué, só se for agora. Tô indo, peraí. Eu já estava lá na porta esperando. Falei, pô, o lugar que eu mais gosto na minha vida é o Parque Ipanema. Não, eu acho maravilhoso. E o Ipatingão faz parte do Parque Ipanema. Então que a gente se encontrou lá, né, Kid? Então, assim, e o Ipatingão faz parte do Parque Ipanema. Então é o segundo lugar que eu mais gosto na minha vida, né? E aí eu falei, pô, você é gerente do Ipatingão, olha só, que legal, cara, né? As coisas estão encaixando para mim. Eu já tinha muitos anos de lida esportiva, tanto como radialista esportivo, como dirigente de futebol no Ipatinga, mas eu nunca tinha tido uma oportunidade pública no esporte, né? E aí, pô, que bacana, já comecei a projetar o que ia fazer no Ipatingão e tal. E aí o Rodrigo o pai dele estava lá, o senhor Sebastião Quintão, uma pessoa que eu respeito muito e admiro muito, e ele foi e me chamou para ser secretário, né? Pô, você assume lá como secretário. E o coração, como é que ficou? Velho. Na hora de você fala assim, puta merda. Eu nunca fui muito fascinado. Você secretário, vou cuidar de tudo Eu não agora. sabia o tamanho desses cargos, te confesso. Eu não sabia o tamanho. Eu nunca fui muito fascinado e sempre tive muito medo, assim, muito receio do que o poder faz com as pessoas. Então, com esse receio, inclusive no Ipatinga mesmo, né? Eu fui uma pessoa que passei pelo Ipatinga no momento áureo do clube, de grandes conquistas. Nós disputamos Série A do Brasileiro. Eu era assíduo lá, ué. Nós disputamos 4 ou 5 Copas do Brasil. Contra o Santos na chuva, jogando pra caramba. E eu nunca consegui mensurar, depois que passa, sim, mas eu nunca consegui mensurar o tamanho disso. Né? Grandeza. Nós éramos ali 3 ou 4 jovens nesse período do Ipatinga, outras pessoas estiveram conosco lá, muitas pessoas, mas nós éramos 3 ou 4 jovens ali de frente que acho que só o Itaí sabia o tamanho dele. Nós outros não sabíamos. Amarildo, o Luciano, irmão do Itaí, eu, o Juninho Lola, as pessoas ali, nós não sabíamos colaboradores. O tamanho daquele negócio. Hoje é que a gente olha e fala assim, pô, um clube do interior de Minas Gerais, né, chegar numa Série A de Brasileiro, jogar uma semifinal de Copa do Brasil, no Maracanã lotado, né? Olha o tamanho disso. Mas, graças a Deus, nos momentos que acontecem, eu não consigo mensurar esse tamanho. E aí foi assim lá quando Sebastião Quintão me chamou para ser secretário. Primeiro eu achava que ia ser gerente do estádio. E estava muito feliz com isso. Muito mesmo, realizado. E aí quando falou de ser secretário, eu falei, nossa senhora,
legal, vamos embora. Não é? Vamos tocar esse barco. E eu não sabia o tamanho do desafio que era. Isso que eu ia te falar agora. Quando você pegou 2017, você falou assim, não, você é secretário. Foi lá e você, vim do esporte e tal. Você passa para uma amplitude maior. Sim. Você vai falar, você vai cuidar de lazer, você vai cuidar de Cultura. audiovisual, cultura. Você vai falar assim, vou ter que olhar para todo lado. E assim, pela minha experiência, tá? Que eu tive de 2017 eu já estava aqui, a gente viu que a cultura no Vale do Aço foi crescendo. Você vê que os níveis vou dar um exemplo do Frame, né, nosso amigo, o grafite Fantástico. Começou a aparecer mais, né? Aí você vê que as produções audiovisuais começaram a aparecer mais, os pontos culturais cresceram mais em Ipatinga, né, no Vale do Aço. E eu coloco que é devido ao nosso amigo Carlão. Ele abriu muitas portas. Sim, eu queria saber assim, que você falou, na hora que você assumiu, você falou, como é que eu vou fazer a cidade crescer? Como é que eu vou espalhar isso, assim, trazer mais pessoas? Porque a cultura antes a gente ia falar que no máximo era um cinema que acabou na nossa época. Eu não tinha noção, né, do tamanho que era isso. Só que assim, eu sempre tive muita... Eu acho que eu agradeço muito a Deus, Alisson, porque eu tenho muita força de vontade, muito mais força de vontade do que conhecimento, do que capacidade em si. Eu acredito que a força de vontade faz a capacidade, mas às vezes a capacidade sem força de vontade se perde. Igual a mole pedra dura, né? Isso aí. Então, eu sempre tive muito força de vontade e sempre acreditei muito em coisas impossíveis. E acredito mesmo na força dos detalhes. Né? Toda vez que eu te encontro, eu falo isso. Você é chato. Você é chato. E eu gosto do chato, cara, porque você pode ver, tem pouco chato que não consegue produzir, porque o chato liga para detalhes. E aí, eu, como nascido e criado em Ipatinga, quando entrei nesse compromisso, eu ouvi uma frase assustadora para um iniciante, mas desafiadora. O Sebastião Quintão falou comigo, e isso é público, ele já falou isso em outros lugares, eu posso falar aqui. Ele virou para mim e falou assim, tinha 8.511.000 o orçamento escrito da Secretaria em 2017, para os 3 departamentos, Cultura, Esporte e Lazer. E ele falou comigo assim, tá vendo esse escrito aqui? Isso aqui tá escrito no papel, mas você não pode gastar nem R$1. Não tem dinheiro. E não tinha mesmo. Né? Foi um momento assim, muito delicado economicamente. Hoje, os municípios do Brasil inteiro estão passando por alguma dificuldade financeira. Né? Não é um momento positivo para os municípios. E aquele de 2017 estava triste. E ele foi muito sincero comigo. E eu falei, que legal, né? Tô quebrado e 8 milhões não tem dinheiro. Então, aí eu ainda perguntei para ele, e o aniversário da cidade, doutor? Ele falou assim, também não. Só que a gente acredita no impossível, na força do impossível quando se tem força de vontade. E a equipe acreditou muito nisso também naquele momento. Efetivos, comissionados, não é? A secretaria não existia até 2000 ela deixou de existir num período de 2 ou 3 anos anteriores a isso. Sebastião Quintão voltou à Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, mas ela era um departamento da educação. E aí, o orçamento ali escrito, mas que não existia. A turma acreditou e nós desbravamos. Né? Nós fizemos 4 anos de aniversário da cidade sem recurso público, sem gastar recurso, sem investir recurso público. Aniversários pequenos, eventos... Foi escalando. Foi bem escalando. Pequeno. As pessoas faziam... os artistas faziam show pra gente de graça. Né? Mas respondendo a sua pergunta sobre a cultura... Eu acho que a área da cultura em Ipatinga ela é muito saudável, porque tem grandes artistas, grandes produtores culturais. Muito, Nós temos muitos pontos de cultura. Somos ricos aqui no Vale do Aço. Riquíssimos em cultura. Nós temos uma cultura aqui em Ipatinga, um turismo cultural religioso fortíssimo. Nós somos uma das poucas cidades de Minas Gerais que conseguimos ter uma Paixão de Cristo tradicional, um louvai tradicional, um anunciai que vai ter agora de carnaval
tradicional, todos esses com a participação do poder público de forma estrutural aguda. Nós temos aqui Fest Gospel, evento gospel, nós temos expressões culturais, como a Igreja de Ipaneminha, que é um patrimônio tombado. Eu já ia falar nisso, a parte do Congado, lá em cima do Ipaneminha. O Congado, que também é religioso, a Igreja do Horto, que também é tombada. Nós temos expressões culturais históricas aqui fortíssimas. Patinga é muito bonita, né? Eu falo assim, muito bonita. Então, assim, todo lugar que você vê... Hoje o pessoal fala, devido ao Instagram, todo mundo fala, né? É instagramável. Sim, mas assim, Patinga, onde você vai, você respira cultura, cara. E não é fácil ter uma cidade altamente industrial, uma jovem senhora que está fazendo 62 anos agora, que tem uma história para contar. Não é? E isso facilita o trabalho da gestão pública de cultura. Porque você falar de cultura, fazer cultura, sem ter o produto para entregar, é mais difícil. Não é? Aqui em Patinga nós sempre tivemos o produto. Às vezes a gente não consegue contar isso para as pessoas. Às vezes a gente não consegue colocar isso para o olhar de todo mundo. Mas nós temos. Fizemos o ano passado, não sei se você acompanhou, o centenário do Congado nosso de Ipaneminha. É lá perto de casa. É lá perto de sua casa. Você vê que uma cidade de 62 anos tem a satisfação de ter um Congado centenário. Poucas cidades históricas de Minas Gerais têm um Congado de 100 anos. Não é? Coincidência, eu morei em uma Contagem, que é a do Sim. Comunidade dos Arturos, que acho que é a mais antiga. Mais daqui, antiga. Né? E você vê que aí, dessa vez, o ano passado, nós conseguimos contar isso para o estado inteiro. Né? A Secretaria de Estado de Cultura contou isso, de Cultura e Turismo. Contou sobre o nosso Congado para Minas Gerais inteiro, para o Brasil inteiro. E foi uma das poucas vezes que no serviço público de cultura a gente conseguiu furar essa bolha. Então, eu acredito que em muitas mãos as coisas têm mais possibilidades de darem certo. E deu certo por causa disso, que nós temos grandes e históricos agentes culturais aqui, pessoas que estão aí quebrando essa pedra muito antes de mim, não é? Estão mexendo doce, não é? E nós temos grandes artistas, nós temos companhias aqui que produzem cultura há muitos anos, há 3, 4 décadas. Nós tivemos pessoas que já não estão mais nesse plano, mas que plantaram sementes, como Darcy de Mônaco lá atrás, né? Pessoas que eu nem conheci pessoalmente, mas que deixaram aí legado histórico e obrigações para a gente continuar tocando essa bola. Quando o poder público ele é entendido, Alisson, como sequência de trabalhos, independente de mandatos, os setores têm mais chance de funcionar. Não é? A coisa vai funcionando melhor quando eu tenho a responsabilidade de saber que daqui a pouco eu não estou mais ali. Eu sou passagem. O produto permanece. E aí, aquele legado daquilo que eu puder, dentro da minha capacidade, da minha possibilidade, colaborar com a cidade, de deixar aí, enquanto morador de Patinga, enquanto um cara nascido aqui, isso vai servir para mim também lá na frente. Muitos outros gestores daquela secretaria que passaram por ali antes de mim deixaram coisas que estão nos ajudando hoje. Serviram de base, né? Serviram de base para a gente. O projeto tá indo. Você falando dos pontos culturais, toda essa parte, e que a gente é muito rico, né, em cultura, em produção aqui no Vale do Aço, eu vejo assim, eu participei de algumas coisas, então a parte que o Carlão abre, como tem as leis de incentivo, toda essa parte, eu acredito que cresceu muito, muito. Porque a gente tem muito novos nomes, igual você falou. Se a gente for olhar a parte assim, tem um Sávio da vida que vem abrindo, né? Você falou dos pontos culturais, das agências, dos agentes, Nossa, falou, esqueci o nome. Agentes culturais? Agentes culturais, da Paneminha lá. Então, mas você também abriu muito a parte para a nova geração, a produção audiovisual. É porque tem muita gente aqui, olha... O grafite... Isso também é um legado. E aí eu não tenho vergonha nenhuma de ter, assim, um orgulho disso. De desburocratizar a ponta de linha. Nós temos artistas, nós temos produtores culturais aqui, repito, que bem antes de mim estão fazendo cultura, mas que de forma pública, na relação com o organismo público, com prefeituras e tal, não tiveram tantas oportunidades de mostrar isso. E aí sim eu trago isso como satisfação. Exatamente. Nos encontramos
2 sábados atrás, com um dos grandes artistas de Minas Gerais, porque não do Brasil. Amigo e irmão, vai explodir igual cobra no Brasil. Dos grandes artistas. Só trabalho top. Vai vir no Pode Gir, gente. Vai vir no Pode Gir, tá? E que passou até um perrengue. E eu vou explicar esse perrengue aqui, porque ele foi público. O perrengue ficou público. Você sabe por quê? Me contou, eu ri demais. O Rodrigo, cara, eu não tinha contato Rodrigo Frame, pessoal. Tá, a gente tá falando do Rodrigo Frame, tá? Um grafiteiro, tatuador a nível nacional aí, que vocês vão ver que só trabalhos lindos. A maioria dos trabalhos deles estão espalhados na cidade aí, só pontos muito massas. Eu não conhecia ele pessoalmente, só de ver o trabalho, a arte dele. E aí ele teve na prefeitura. Aí eu tô querendo te falar de uma coisa que realmente marca a vida de todas as pessoas, que é a desburocratização do acesso. A oportunidade, isso aí muda vidas, isso muda destinos, isso faz outras pessoas conhecerem trabalhos que até então estão escondidos. E aí ele teve lá, ele fez uma exposição do trabalho dele lá na Fundação Aperam, e estava terminando a apresentação, ele teve na secretaria agora, no fim do ano, outubro, novembro. Foi novembro, acho que foi. E falou assim, o que a gente faz para fazer uma exposição aqui no hall da prefeitura e tal. E eu entrei na secretaria, ele estava lá, conversando com a Marlene, que é nossa servidora também da cultura. E aí, a Marlene, Carlão, o Rodrigo, como é que a gente faz? Eu falei assim, você já pode começar amanhã? Pode, não é? Pode. E o bom disso aqui é que não é segredo, né? Isso aqui, ele vai ver, ele vai assistir. Então, aí ele falou assim, posso, pô? Eu falei, então pode começar. Pode trazer, põe aí, né? Isso chama oportunidade, isso chama acesso. E não é uma oportunidade só para o artista, porque ele é um artista de muita qualidade. É uma oportunidade para nós, lá do Departamento de Cultura, que podemos apresentar para um universo de um prédio que circula 10 mil pessoas por mês para que outras pessoas vissem que nós fomos a ponte. Que o Vale do Aço tem muita cultura para apresentar. Tem muita gente boa aqui. E olha como que oportunidades, desburocratização de acessos, emenda dedo. Terminou isso lá, eu estava viajando, Natal e Ano Novo. Natal e Ano Novo. Eu estava lá em Vitória, aí a Marlene me ligou. Carlão, sabe o Rodrigo Frame, que fez a exposição aqui e tal? Ele está querendo saber, porque ele tem um projeto de lei de incentivo do Estado para entregar, e ele está querendo saber se ele pode fazer uma intervenção num lugar tal. Falei, Marlene, pede ele para ele fazer lá no Ipatingão, se ele não importar, porque ali na bilheteria, naquela área de frente ali, lugar que, né, de um visual muito bom, as pessoas circulam muito escancarado. Né? Ali é uma fotografia escancarada ali no Parque Ipanema, né? Se ele não importar e tal, não, beleza, vou falar com ele. E ele pode fazer quanto? Fala com ele igual da outra vez. Se ele puder fazer amanhã vai. Mas aí, como estava no período de Natal e Ano Novo, não deu tempo de comunicar isso internamente. Aí ele tomou até uma abordagem lá do vigilante. Eu cheguei lá, aquele dia que a gente se encontrou, eu cheguei lá e ele estava me contando. Tava bravo. Ele tomou uma abordagem do vigilante, mas foi uma falha minha. Por quê? Eu não tive tempo. O vigilante queria prender, achando que ele estava fazendo pichação. Falei, Marlene, pode falar para ele começar de uma vez. Porque minha mãe falava e minha avó também. Caldo quente, farinha nele. Eu uso muito esse aí também. E é lógico que a gente tem os critérios de organização, mas deu um período festivo ali de Natal e Ano Novo e acabou que ele é rápido, né? Ele já começa, ele tem um start rápido. E ali ficou uma obra Ficou linda, maravilhoso, né? Lindo. E uma curiosidade, eu cheguei, meu amigo pessoal, cheguei perto dele e falou, você fez isso, você prestou atenção no que você fez? E para quem não conhece ou ninguém foi lá ainda, você vai ver que é um mosaico em 3D. Sim. Né? Quando você passa, você vê um pássaro, uma gaivota, um negócio. E na hora que volta, vê uma onça. Você vê uma onça. Aí eu cheguei perto dele e falei, Rodrigo, você não gosta de futebol, eu sei que você não gosta. Eu não chamo ele de Frame, né? Eu chamo de Rodrigo. Né? Eu falei assim, Rodrigo, e aí, você prestou atenção no que você fez? Não, ele falou assim, você sabe qual que é o nome do Ipatinga? Ele do Ipatinga? Ele não, é um tigre. Ele olhou pra mim todo sorridente. É da família da onça. Aí eu falei, você quase acertou, também ficou perfeito, cara. É família da onça, eles têm algum parentesco. Tigre e onça tem parentesco. Aí, não, cara, então eu acertei, falei, acertou. E ele meteu um índio lá agora. Fantástico aquele índio que ele teve. Você tá doido aquela parede que ele fez. Então é isso, quando as pessoas falam assim, tá dando certo, poderia ser muito melhor qualquer trabalho que a gente faz. Poderia.
O desafio que o ser humano deve se apresentar é ficar satisfeito com o tanto que avançou, mas se entender desafiado de que pode melhorar muito. Mas, de fato, essa facilidade de acesso, essa interação com a classe faz a coisa andar. E como igual você falou assim, eu já vim da Liga, eu vim do rádio, você pode reparar também, que eu consigo reparar, né, nem você pode, que você fez, o futebol, sim, a Liga cresceu, ficou melhor, claro. Entendeu? Você vê que ela, hoje, igual o Ronaldo vai lá transmitir, a gente consegue ter um acesso a isso. Sim. Você vê que a qualidade, o time, o campeonato tomou uma proporção muito maior. Entendeu? Na verdade, assim, a Liga de Desportos Patinga, ela é quase, assim, ela é quase uma secretaria, né? Porque ela tem hoje quase 100 filiados, clubes. Eu não vou aqui garantir, porque eu não tenho números, mas eu acho que a Liga de Desportos de Patinga está entre as 3 ou 4 maiores ligas de Minas Gerais. Eu sei que a de Betim tem muitos clubes, mas poucas ligas competem com a de Patinga. É uma liga histórica, tradicional, teve a chance, a oportunidade de ter grandes dirigentes no seu comando, né? O Silvestre, agora o doutor Silvestre, passou por lá mais uma vez, fez um trabalho importante para a entidade. Agora o Nilson está lá e também é uma pessoa que está fazendo um trabalho muito dinâmico de olhar para frente, de avançar. E aí você pega uma entidade que tem pelo menos 12 a 15 competições todos os anos, colocando mais de 60 clubes em atividade. Começa com criança e termina com idoso, praticando futebol todos os fins de semana. Nos 4 cantos de uma cidade, isso faz o futebol acontecer enquanto LDI, né? Já enquanto Aliesp, o esporte especializado, né? Acontecendo também. Nós temos hoje uma das principais equipes paralímpicas escolares do Brasil. Né? Nós temos uma equipe paralímpica escolar que é referência a nível nacional. E não sou eu que estou falando. Tá igual que é vendedor de biscoito Globo nas praias de Copacabana. Não sou eu que estou falando, não. São os números que dizem. Né? Todos os anos são batidos recordes. Por exemplo, em competição nacional. Eu vejo o campo do Limoeiro. Então, antigamente era aquele campo ruim, poeira, terrão. Aí hoje vestiário iluminado. Né? Alambrado. Teve jogo à noite, tá lá. Outro dia eu olhei para assim, essa luz aqui, que eu não lembro dessa luz. Aí eu fui olhar, era o campo. A gestão do prefeito Gustavo Nunes, o Alisson, já levou iluminação de LED para mais de 30 espaços esportivos de Patinga. E aí a gente coloca quadras poliesportivas, campos de futebol, estou dizendo só de espaços esportivos. Foram... Isso que eu falo, espaço, eu nem me lembro. Que a Praça das Mães, ali no Cidade Nobre, era uma praça escura, feia. Hoje ela tá bonita, ela colocou luz lá, deve ter uns 1 mês, 2 meses. Sim, foi bem recente. Colocou o LED lá. Agora ali tem 2 quadras. Ali tem 2 quadras. E ali também era, se você for lembrar, era um gramadão, né? Sim, sim. Aí depois veio reformando, colocaram a quadra ali. Ficou excelente aquela praça. Eu tenho até dificuldade de captar assim em detalhes. Ipatinga tem 44 campos de futebol. Nem parece. Tudo não sabia, tem 44 campos de futebol e 54 quadras poliesportivas. A gente, assim, tem até dificuldade de trazer para a mente, assim, rapidamente, qual o espaço público esportivo de Patinga que não tem iluminação de LED. E isso foi, assim, amplamente trabalhado nessa gestão agora do Gustavo. Não somente comigo, porque eu entrei na gestão do Gustavo em 2023. Não é? Entrei em 2023, mas a gestão já estava em 2021. Aí veio o Titi, o Alessandro, secretário, veio o Maciel antes de mim, na secretaria. E os dois também fizeram grandes intervenções a nível da iluminação pública de espaços esportivos com LED. Não é? E ainda assim temos outros desafios pela frente. E um deles, eu te contei da última vez que estive aqui, está sendo realizado nesse momento. Nós já temos a escolha da empresa vencedora da licitação. Tocar nesse assunto, quando você falou do LED, eu falei, só falta o Ipatingão, para a iluminação de LED do Ipatingão. Né? É uma obra mais robusta, é uma obra de uma grandeza maior e que tem algumas especificidades. Por exemplo, o recurso de se fazer a iluminação de LED do estádio Ipatingão, ele é um recurso que vem do COSIP,
que é um recurso que é parte do que as pessoas pagam da iluminação na conta da CEMIG. Então, ele é um recurso vinculado à CEMIG e à Prefeitura de Ipatinga. Por causa disso, outros critérios burocráticos são observados no processo licitatório, no processo de produção do projeto, enfim, é algo altamente técnico. Só para você ter uma ideia, nós estamos adquirindo nesse processo, que a licitação foi no dia 16 de dezembro, o pessoal até não entendeu muito, mas também não perguntaram, a gente não falou. Não entendeu muito do porquê, nesse primeiro semestre, nós preferimos não trazer jogos grandes aqui para Ipatinga. Tivemos a oportunidade de fazer Cruzeiro e Atlético. Aí vai ficar muito escuro, não adianta ter um gramado não é? bonito e não ter uma iluminação, né? Não é. E eu não acho justo, né, que a gente... É bacana, é prazeroso. Eu vivo no esporte. Eu sou do esporte antes de participar de prefeitura. Então, eu tenho satisfação demais de ser um cara que estou participando ali, de ter grandes jogos no Ipatingão. O estádio é para isso, principalmente para isso. No entanto, nós temos que também ter a responsabilidade de saber que o Ipatingão tem 45 anos. O estádio tem 45 anos e as intervenções mais importantes que o estádio de Ipatingão receberam foram agora, em 2023. As pessoas passavam por ali, de frente ao Ipatingão, parecia que ele estava abandonado. Sim, não é? Sim. O Ipatingão foi totalmente... Dói até o coração, né? Nessa gestão, ele foi totalmente repaginado. Ele teve, pela primeira vez, as cores verde e branca, que são as cores do Ipatinga. Ele foi um estádio que recebeu uma benfeitoria importante pela primeira vez, com 42 anos que ele fez em 2023. Dá uma revitalizada ele teve uma revitalizada grande. E uma revitalizada com a participação muito ativa de parceiros públicos privados. Né? Você vê que o muro do Ipatingão era um muro que a gente tinha medo de cair. E ele não tem problema estrutural nenhum. Ele era feio. E aí ele recebeu uma pintura geral. Você sabe o que é um jateamento de cimento? Porque tem que ser jateamento de cimento. O Ipatingão faz parte do perímetro de tombamento do entorno do Parque Ipanema. O Parque Ipanema é tombado e o Ipatingão está ali no entorno. Então, muita gente não entende, não podia pintar o muro dele de branco. Né? Ele tinha que respeitar as características. E aí, respeitamos as características, mas isso faz o trabalho ficar mais difícil. Não é o muro lá da minha casa que tem 10 metros de frente. Rola a tinta branca aí, não, né? Você viu o tamanho que é aquilo? Então, aquilo ali é uma estrutura gigantesca e que precisa de cuidados. Os encanamentos do Ipatingão são antigos, a eletrificação do Ipatingão é antiga, as torres de iluminação do Ipatingão são antigas e de mercúrio ainda aquelas lâmpadas. João Lamego teve uma ideia muito forte. Brilhante, à frente do tempo, né? E aí, que na época ficava escrito Lamengão. Era Lamegão. E aí a gente, para preservar a qualidade do que entregamos aos clubes que jogam aqui, nós preferimos terminar o processo licitatório. Tem mais de um ano que isso está sendo trabalhado, porque é muito burocrático mesmo, sabe? E dia 16 de dezembro tivemos o start no pregão. Queremos acreditar, se tudo acontecer como deve ser, porque o pregão é eletrônico, né? Participam empresas do Brasil inteiro. Então, um recurso que uma empresa dá ali em cima do processo, você tem os prazos recursais ali que vai deixando moroso o trabalho. Mas se tudo der certo, nós vamos conseguir ver o Ipatingão com a iluminação de LED entregue. Nós vamos voltar a ver o time de novo lá dentro. A necessidade de lumes para o Ipatingão, depois de estudos técnicos, é de 600 watts por lâmpada, média de 600 watts por lâmpada. Nós estamos, dentro do pregão, adquirindo lâmpadas de 2.000 watts de LED. Fica clarinho. Para que não aconteça a sombra, o sombreamento de um jogador. Né? A gente fizemos um esforço colaborativo muito grande para fazer Cruzeiro e Tombense aqui em 2024. Só que a gente sabe que não é aquela qualidade de iluminação que o torcedor precisa, que o torcedor merece. Vamos ter agora um campo decente. A gente tem que se contentar com o que fez, mas tem que trabalhar muito para fazer melhor. Exatamente. Né? Carlão, nós falamos de cultura, nós falamos de esporte, lazer também, uma coisa que eu acho mais marcante
que está na sua secretaria. Você que citou lá atrás, falando do aniversário de Patinga, que você começou sem verba, mas vocês vieram dando um tapa assim de evolução, aniversário, show, a estrutura, que cada vez mais faz o ipatinguense querer. O cara já tá. Ele inicia o ano pensando, assim, aniversário de Patinga. O cara tem orgulho de falar assim, nossa, vai vir um aniversário de Patinga. Sim. Né? Conta um pouquinho pra gente como foi você fazer essa dinâmica de, cara, isso aqui é a galinha dos ovos de ouro da cidade, porque trazendo cultura, trazendo esporte, você chega no lazer, que aí a gente emenda com o Parque Ipanema, que é a valorização. Eu amo o Parque Ipanema, agora todo domingo de manhã eu tô lá dando meu rolê de skate, entendeu? Sim, como você falou, é o segundo lugar que você mais ama. Pra mim, é o segundo lugar que eu mais amo em Patinga, porque o primeiro é a cachoeira. Ah, maravilhoso. Cachoeira. O segundo é o Parque Ipanema. Eu falo, o lazer, se ele envolve muito no Parque Ipanema, essas festas, porque eu tenho o prazer de falar assim, cara, todo mundo pergunta, olha, você mora em Patinga, eu vou fazer os Minas. Eu falei, não, Patinga não é Minas. A primeira coisa que eu falei é o Parque Ipanema. Sim. A gente hoje tem um privilégio. Cartão postal. Aquilo ali, pra mim, assim, é coisa de outro mundo. É como se fosse uma lagoa da Pampulha. Sim. Eu falo que ali pra nós ali é tudo. E tudo ali acontece, né? Você pôs a feira ali, você conseguiu abrir, remanejar o espaço da feira, que eu achei do caralho, passar a feira lá pra cima, Sim. entendeu? Passar assim. Você sabe que o Parque Ipanema é um dos maiores espaços urbanos naturais do Brasil? Não sabia. Do Brasil. O Parque Ipanema, ele está entre os 3 maiores de Minas Gerais. Ele é luxo demais. Área verde urbana, no miolo de uma cidade. Então, isso nosso dá... Central Park, né? É o nosso Central Park. Então, isso dá para a gente uma responsabilidade muito grande, o pessoal da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, o pessoal do SESUMA, a administração toda em si, né? De fazer, através da Infrater, principalmente, da Vital, o cuidado daquele espaço ali. Aquele espaço, ele fala muito da vida de todos nós de Patinga. E patinguense tem orgulho de falar do Parque Ipanema. Tem sentimento de pertencimento por aquilo ali. Isso, não é? Todo mundo quer correr, quer ir ali, tomar um coco, ele dá uma água de coco. Ali, você vê ali aquele dia que a gente estava conversando, o pessoal fazendo chá de revelação, explodindo. Ali você vê todo dia gente fotografando, fazendo tem casamento, algo. Tem aniversário, tem tudo ali. Tem tudo ali. É um dos espaços mais democráticos do Brasil. Você tá ali na Feira Arte, o cara tá ali. Você faz um aniversário da cidade com bandas nacionais renomadas, o cara tá ali. E sempre que você coloca também os municipais. Os regionais. Né? Nós tivemos ano passado 14 eventos regionais no aniversário da cidade. Esse ano devemos repetir essa quantidade de apresentações regionais. Porque é importante, Alisson, que os artistas renomados a nível nacional entreguem para a gente um monte de coisas que eu vou falar aqui, além do entretenimento, mas que também entreguem a oportunidade de divulgar o que a gente tem na nossa cidade. E eu acho que esse link, ele é fantástico. Nós temos artistas aqui, eu entrei aqui falando do Natal do Vale, o Natal do Vale, que é um dos mais caricatos, mais folclóricos artistas que nós temos aqui, na minha opinião, Natal do Vale já se apresentou no aniversário da cidade algumas vezes conosco, não é? Pegando um feedback ali, uma oportunidade de artistas nacionais estarem ali. E é aí que vai, é aí que gera o impulsionamento da coisa toda. Nós, quando falamos de aniversário da cidade, a gente não trata um evento como esse como gasto, a gente trata como investimento. Nós estamos falando de uma cadeia produtiva que funciona com a contratação imediata de mais de 1.200 pessoas. Diretas e indiretas. Né? Mais de 1.200 pessoas. O primeiro compromisso de qualquer tipo de acontecimento no aniversário da cidade, seja da montagem da estrutura, seja do pessoal de serviço para auxiliar uma banda que vem, seja da gastronomia, onde vai se contratar garçons, vai contratar pessoal de limpeza, o objetivo maior é que essas empresas contratem pessoas de Ipatinga. E aí você aquece a cadeia produtiva girar, com empregos diretos. Um ecossistema, né? Com empregos diretos. Isso chega em dimensões que nem a gente consegue mensurar.
Nós estávamos um dia desse tentando fazer os números econômicos fidedignos do que a luz de Natal do Parque Ipanema trouxe para Ipatinga. Que fica linda, né? Mas eu te confesso que nós temos dificuldade. Você sabe por quê? Porque o vendedor de picolé, que vendeu um picolé no aniversário da cidade ou na iluminação de Natal de Ipatinga, ele pode não gostar de nada disso. Ele pode ser um cara que nem é fã de evento. Só que o picolé que ele vendeu fez ele levar um dinheiro para casa. E vai até o exemplo do catador de latinhas depois, que ele vai ter que pegar, ele vai andar ali, vai pegando a cadeia produtiva dele. Não para. Exatamente. E aí esse camarada chegou na casa dele, ele tem uma criança em casa e precisou comprar um pão, precisou de comprar um leite, ele foi na padaria. A balconista da padaria, o padeiro que trabalha naquela padaria, recebeu o salário dele derivado do que o cara ganhou lá no evento. O ecossistema aqui. Cara, isso não para, sabe? Isso é gigante, isso é imenso. E isso traz energia para uma cidade, energia econômica, energia produtiva, energia financeira. E Ipatinga acordou para isso, não é? Hoje nós somos uma cidade, como você mesmo disse, com os eventos de 2024 e 2025 do aniversário da cidade, nós somos uma cidade turística para o entretenimento. As pessoas vêm de todos os lugares e já esperam, como você falou, o que vem aí. Qual que é a próxima? Não é? Quem que vai ser? O que está vindo aí? Exatamente. E aí é lógico que alguém pode, a grosso modo, porque Ipatinga viveu os últimos pelo menos 30 anos sem grandes eventos de aniversário da cidade, as pessoas podem, a grosso modo, pensar assim, mas está gastando com o evento. Não. Nós estamos, enquanto administração pública, primeiro cumprindo um papel cultural e tradicional. Nada é mais cultural, nada é mais tradicional do que o aniversário da própria cidade. Não é? Aquilo é marcante. Nós estamos vivendo tempo onde as pessoas estão precisando sair de casa. E as pessoas estão precisando sair de casa, preferencialmente de forma gratuita, para encontrar um evento onde tem vídeo monitoramento por câmeras, um evento onde tem banheiros com climatização, pessoas de limpeza em tempo real trabalhando naquele evento, um evento que entrega qualidade para as pessoas de forma gratuita na ponta. E segurança. Segurança. Nós tivemos mais de 500 seguranças no aniversário da cidade de Ipatinga. Nós não tivemos uma ocorrência policial registrada no aniversário de Ipatinga em 4 dias de evento público, com um pico de 60 mil pessoas no show do Leonardo. E aí, quando a gente sai disso, a gente não fala aqui com nenhuma prepotência, a gente fala com muita humildade e com satisfação de tantas e tantas pessoas que se esforçaram e deram a vida naquela produção, naquela organização. Foi muita gente que trabalhou para entregar essa qualidade para a população. E quando a gente entrega essa qualidade, nós estamos falando de mais de 200 contratações só para alimentos e bebidas. Muita coisa. Nós estamos falando de gente que levou dinheiro para casa, gente que abasteceu a família, encheu a lata com aquela produção. O negócio é encher a lata das latas de casa. Você já imaginou quantos seguranças estão aí precisando trabalhar e tem essa oportunidade num evento como esse? Vai, igual a gente falou, do catador, do segurança, do vendedor de picolé, o cara da bananinha que tá passando ali. Nós tivemos 140 contratações só para pessoal de limpeza nos 4 dias. Contratações diretas, com a pessoa uniformizada, fazendo a limpeza total do evento e ganhando de forma justa e honesta o seu trabalho, o seu emprego, a sua garantia. E aí, cara, isso é muito importante. Você agrega valores para uma cidade inteira, para quem gosta do evento, para quem não gosta do evento, para quem foi no evento, para quem não foi no evento. Não é? Pessoas são impactadas positivamente com um negócio desse, Sim. porque o Vale do Aço inteiro é. Você sabe o quanto ganhou-se de transporte de aplicativo e de táxi durante a luz de Natal? Eu não sei. Honestamente, eu não sei. Mas imagina, né? Mas eu vivo no Parque Ipanema, eu vi o fluxo de paradas, de chegadas e saídas de carros. Hora, né? Toda hora. Cada minuto, né? Quem está assistindo isso aqui, que mexe com transporte de aplicativo ou de táxi, está sabendo o que a gente está falando. Não é? Até no domingo a gente vê, sábado, fim de semana, a gente vê já fluxo intenso o tempo inteiro. Você falou de oportunidade, aí você falou dessas referências. Cara, a comunicação, o marketing, assim, voltado para essa área, ajudou muito a expandir. Igual Sim. você falou, oportunidade. E, do seu ponto de vista ali, qual a importância dela nisso, em todo esse processo?
E no que vai vir pelo crescimento que o Carlão tá trazendo de novo aí pra gente? Cara, eu acho que o mundo, mais do que nunca, é comunicação. Não é? Nós somos comunicadores, né? Tem uma frase antiga, mas que ela é muito verdadeira. E o Ronaldo já deve ter ouvido ela algumas vezes com uma pessoa aí. O ovo da pata, ele é muito mais rico em nutrientes, ele é maior do que o ovo da galinha, não é? O ovo da galinha, ele tem muito menos riquezas naturais e de fortalecimento para o ser humano do que o da pata. Só que o da galinha vende pra caramba. E o da pata nem de graça os outros querem. Mas é porque a pata faz um esforço danado para botar um ovo gigante daquele tamanho desse copo e ela não grita. Ela não berra, né? Ela não berra. Ela não berra. Ela bota calada. A galinha pode ser um ovinho do tamanho do ovinho de codorna. Que ela faz um show danado. Ela berra. Então, eu não sou muito a favor da gente contar coisas de forma comunicativa que não fizemos. Mas eu sou muito a favor, respondendo a sua pergunta, da gente comunicar com muita riqueza de detalhes aquilo que se consegue produzir. Não é? Para falar bem de um serviço público, não é fácil. Não é? Tem um conceito cultural da humanidade de já ter uma dificuldade de valorizar as coisas positivas que o serviço público consegue oferecer. Mas o serviço público consegue oferecer muita coisa positiva. E nós estamos entregando muita coisa positiva. E aí vem o papel da comunicação. Eu acho muito importante divulgar isso. Eu acho muito importante contar isso para as pessoas. Mostrar esses números. Mostrar números. Não é? Se eu não venho aqui, se eu não vou em algum lugar para falar que nós empregamos 1.200 pessoas no aniversário da cidade do ano passado, as pessoas de casa não têm obrigação de saber. E nem sabe. E eu falo 1.200 para não exagerar, porque pode ter sido mais. Porque são contratações diretas e indiretas. Porque nós conversamos no início, é direto ou indireto, vai do catador não é mesmo? Até o vendedor de nós não contabilizamos o cara que vendeu, que catou as latinhas. Você imagina quantas latinhas dão no aniversário onde teve pico de 60 mil pessoas? Então, nós não contabilizamos esse cara. E ele foi um cara que teve um emprego indireto ali. Aí, se a gente não conta isso aqui, as pessoas não sabem. As pessoas vão saber que o Leonardo cantou, as pessoas vão saber que teve um show gospel, que teve um show católico, que teve shows regionais. As pessoas vão saber. Isso foi amplamente divulgado. Mas e os números reais disso? Aí vem o poder da comunicação. E aí a comunicação assertiva, a comunicação honesta, a comunicação que leva à verdade. Todo o diferencial. Ela é importante demais. Eu vejo essa comunicação ali na sua secretaria, assim, qual é todo o diferencial disso que você fez, que você vem fazendo. Por isso que todo mundo te ama, né, Carlão? É o Carlão, é o Carlão. Tem uns caras que batem na gente também. Mas também é bom, não é? É o que eu disse. Resolve com o Carlão, tudo que você quer falar, resolve com o Carlão. É o Carlão. E nem tudo a gente resolve. Mas a força de vontade tem que existir. No mínimo, tem que ter a resposta, não é? E o não também é a resposta. As pessoas às vezes procuram. A gente já parte do não. Eu falo sempre assim, cara, o não a gente já tem. Que custa eu ir lá falar? É isso aí. Que custa perguntar? E com sinceridade, com transparência, falar em transparência é outro número importante. E se a gente não comunica, as pessoas não ficam sabendo, não é? Você não perguntou da importância da comunicação? Chacrinha já falava isso, né? A nossa comunicação fez um trabalho agora importante na semana passada de divulgar para as pessoas um feito. E que a gente tem um orgulho de carregar. A aprovação do Tribunal de Contas do Estado de toda a nossa prestação de contas e execução financeira dos aniversários de 24 e 25. O Tribunal de Contas aprovou todas as nossas realizações e fez questão, o tribunal, de nos enviar isso documentado. Eles fazem uma escolha, Alisson, pegam anualmente todas as cidades que realizam eventos públicos com investimento de recurso público e fazem ali um apanhado detalhado, minucioso. Da onde que foi? Da contratação de um parafuso à contratação do artista nacional. Excelente, hein? É tudo rastreado. É currumaça de documento dessa quantidade aqui. E é um trabalho feito por 3, 4 ou 5 técnicos do Tribunal de Contas. E aí são as coisas que a gente precisa ter orgulho.
E aí eu tenho muito orgulho da gente ter participado com muitas mãos, com a nossa controladoria, com a nossa procuradoria, com os nossos agentes técnicos da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, que produzem toda a memória, todo o HD burocrático ali dos trâmites. Aí a gente tem que ter orgulho. Aí o prefeito Gustavo Nunes tem muito orgulho de ver um Tribunal de Contas passar limpo tudo isso e referendar o que foi feito. Ah, mas foi um investimento de R$2.600.000. Foi sim, mas nós trabalhamos tanto, com muita satisfação, que é um evento que valia 5 milhões. O contrário disso é que é difícil ser dito. Agora, quando você investe isso, participa de um retorno econômico estimado em 18 milhões de reais para a cadeia produtiva de uma cidade, você investiu. Você não gastou. Vai voltar, né? Não é mesmo? Vai voltar. Nós temos a satisfação de ter participado disso. E isso aí é bacana. Isso reflete em tudo, né? Reflete em cultura, reflete em esporte, reflete em segurança, reflete em todas as secretarias ali, que ali também não é evento só seu, né? Ali tem um cara, Alisson, interessante. Participa um monte de gente. Um cara interessante. A gente fica pensando assim, a gente mesmo que está lá dentro tem dificuldade de mensurar onde chegam os impactos positivos e negativos de um trabalho que a gente faz ali. Aí um dia desse, o cara virou, mexendo lá no Parque Ipanema mesmo ali, aí o cara foi e fez uma propaganda lá. Ele passou lá, perto do hall ali de Patingão, perto de onde o Frame fez a arte ali. Ele passou lá e parou lá e falou assim, pô, gente, tal, vendendo refrigerante e cerveja. Compra aqui, tá. Pô, compra de mim que isso aqui eu vou... Cada latinha dessa que eu vendo, eu levo 1 litro de leite pra casa. Tá certo. O pessoal fez fila pra comprar do cara. Aí eu falei assim, rapaz, que cara inteligente. A força da comunicação, né? Quem não se comunica, se tropeça. Então, a força da comunicação. Só que isso me fez refletir. Falei, gente, olha pra você ver. Minto. Não era no dia de um jogo. Cruzeiro e Tombense. Nesse Cruzeiro também, esse último que teve ali. O cara tava lá, compra aqui, gente. A latinha dessa aí eu levo 1 litro de leite pra casa. Não, porque eu não vou lá ver o Cruzeiro. Você não vai lá, só pra você conta, né? E aí, cara, olha pra você ver. E eu passando em frente à bilheteria, eu vi isso. Falei, ó o recado que esse cara tá dando. E eu tô aqui achando que o foco principal, o único foco aqui é o acontecimento de um jogo gigante desse transmitido para vários países. É gigante, mas tem uma amplitude muito maior. Tá chegando lá no menino do cara que vai comprar o leite. Se é verdade dele, eu nem sei. Eu sei que me impactou. Vai voltar lá naquela cadeia que a gente fez que ela é muito maior. Vai girar a economia. Girar a economia, exatamente. Um ecossistema. Isso aí. Carlão, para finalizar, cara, sobre a comunicação, o que você acha que ela vai influenciar para frente agora na sua secretaria? Todo esse movimento que você fez para nossa querida Ipatinga, a gente espera alguma coisa muito boa para a produção? Cara, nós estamos vivendo desafios, né? Eu disse que esse ano... vai dar crescimento, você vai continuar o acesso, você vai abrir mais acesso, mais oportunidade. O que eu acho legal de você é essa oportunidade, essa simplicidade que você tem, dá para o artista, para a cultura, para o esporte, para o lazer, você sempre dá esse acesso. Então, e essa parte, para mim, eu vejo como cresceu. Sim. Cresceu muito, apareceu mais. Nós estamos vivendo esse ano, no ano passado também, não é? O prefeito Gustavo tem falado sobre isso. Nós estamos vivendo desafios em Ipatinga. Não é? Nós temos desafios aqui de ordem... Fala, peraí, corta aqui, ó. Prefeito, tô te esperando, pode giz, hein? Velho. E ele vem. E o menino fala bem. Nós estamos vivendo desafios, não é? De ordem econômica mesmo, mas que fazem parte, não é? De qualquer trabalho de gestão. E na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer não é diferente. Nós estamos vivendo esse desafio aí, mas temos uma porção de coisas grandes para conquistar e a gente não pode ficar parado. Aí parado, né? Então, nós estamos aí. Inclusive amanhã, não sei que dia, né, que vai ser colocado no ar, mas nessa quinta-feira nós estamos com uma reunião com o SESC para
colocar novamente o Minas ao Luar no aniversário de Patinga. O que isso representa? Isso representa atração de nível nacional sem investimento do recurso público. Né? Massa. Nós temos uma porção de coisas novas e grandes para conquistar e a gente não pode ficar parado. Então, tá a resposta aí. Nós vamos continuar fazendo coisas grandes, avançando muito, com um modelo diferente, um modelo de quebrar pedra mesmo, mas nós vamos entregar. Vai ser um aniversário da cidade, mais uma vez, ainda não temos as definições, né? A Stephanie ainda tão fina barriga, achando que eu vou contar as coisas. Contar, mas é porque não tem para contar mesmo. Fala baixinho. Mas é porque não tem mesmo, ainda não tem né? Não tem nada definido. Tivesse, né? Não pode quebrar a magia também, sim, né? Mas vamos ter coisas maravilhosas para entregar nesses formatos cada vez mais evidentes de trabalho, que é essa produção com muita parceria, com investimento público também, mas com muitas parcerias, né? O Minas ao Luar, por exemplo, o próprio prefeito Gustavo fechou com o SESC uma boa atração de nível nacional para o nosso aniversário e que vai estar conosco fazendo parte das atrações desses 62 anos. Nós estamos na forma já trabalhando esse aniversário. As pessoas dessa cadeia produtiva que participam trabalhando, entregando serviços no aniversário da cidade, já nos procuram desde o final do ano. Né? Olha a importância. Porque o aniversário ele não é feito assim, o meu aniversário é mês que vem. Não, não. Sei lá em dezembro. Quando termina um, começa o outro. Você já começa a programar tudo, tem que fazer toda a prospecção disso, para aprovar a verba ainda, para você poder fazer no outro ano. É burocracia demais. Demais. Depois para o Tribunal de Contas aprovar tudo direitinho, a gente tem que seguir as burocracias. Mas é isso, Alisson. Nós temos coisas boas para apresentar aí. Né? Veja para você ver. Quando o serviço chega lá na ponta, as pessoas até pensam, não conseguem mensurar a luta que dá em muitas mãos. Né? São todas as secretarias da prefeitura que se envolvem nesses eventos maiores, nesses eventos que mobilizam a cidade inteira. Mas veja bem, nós já iniciamos, antes do dia 19, que desinstalamos a iluminação de Natal do Parque Ipanema e da cidade, nós já iniciamos o trabalho burocrático da próxima luz de Natal. Não é? Especialmente que é um ano eleitoral, onde as coisas têm uma outra morosidade ainda para serem cumpridas. Mas a população pode esperar que nós estamos aí, né, na coordenação do prefeito Gustavo Nunes, trabalhando de forma intensa para que cada um, na sua área, em termos de secretaria, consiga continuar fazendo as entregas que a população tanto almeja. E eu gostaria de encerrar com uma reflexão de que o produto que a gente trabalha para entregar para as pessoas, da cultura, do esporte e do lazer, que foi um produto publicamente, por muitos anos, discriminado, né? É um produto que tem sido cada vez mais essencial para a qualidade de vida das pessoas. Nós estamos vivendo tempos dramáticos de um adoecimento psicológico, mental, muito grande das populações. E eu acredito que nós estamos vivendo até uma mudança geracional muito forte para a vida invisível das pessoas. A vida invisível é aquela que não tem jeito de fazer uma cirurgia com pontos e com bisturi. Não é? A vida das pessoas está aqui dentro. E nós estamos sentindo as pessoas cada vez mais precisando do produto de forma gratuita e pública que a gente tem o compromisso de entregar. Não é? Talvez por isso nós estamos vendo cada vez mais os eventos gratuitos lotados de pessoas que não tinham nem o hábito. Por isso que nós vimos agora, em dezembro, tivemos que fazer um esforço muito grande para alojar a quantidade de pessoas no Parque Ipanema que estiveram ali para ver as luzes de Natal. Eu vejo isso com um olhar positivo, por um lado, mas preocupado por outro lado. Nós precisamos estar intensificando cada vez mais a oferta disso. O momento que uma criança de 10 anos de idade não está mergulhada nisso aqui,
é o momento que ele está envolvido com alguma coisa de cultura. Hora de tela, né? Hora de tela Hora hoje de em tela. dia tá sugando a mente da galera, né? É o momento que ele está envolvido em alguma coisa cultural, em algum entretenimento de contato físico ou esportivo. Não tem jeito de mergulhar aqui numa tecnologia muito importante para a nossa vida hoje. É muito importante a tecnologia, a virtualidade das coisas, os acessos que isso aqui nos cria, mas também é preocupante. A proximidade que ela te dá, mas só que ela te distancia muito de coisa. Distancia do próximo e aproxima do distante. E aí vem o nosso papel, não é? Para fazer uma atividade esportiva, seja ela qual for, não tem jeito de fazer dentro do celular. Só os games. Só Os games tem jeito. Mas interessante esse caso. E para encerrar aqui, te agradecer. O bate-papo foi muito legal. Deixei você mais explicado do que eu intercalar. Muito obrigado. Tá? Muito Porque obrigado. Sua experiência, cultura, você está de parabéns no que você vem fazendo. Muito obrigado. Sempre escutei do Carlão desde a época do Ipatinga. Quando você falou, eu lembrei, não, é o Carlão do Ipatinga. Eu ia lá direto naquele campo, naquela fase maravilhosa do time. Só tenho a agradecer pelo esse trabalho, por você estar abrindo essas oportunidades. Continue assim, comunique muito. Sim. Não tire onda de herói. Você não é besta para tirar onda de não herói. Não sou besta para tirar onda de herói, é isso aí. Mas a gente finaliza com uma frase que você falou, do nosso grande Raulzito, né? Que, como é? Ó, esqueci. Mas é essa, não? Não, era essa, mas eu ia te falar a outra, né, que você falou aqui agora. Eu esqueci do... Puta merda. É do Raul? Vai, Zoe. Depois você falou do Raul aqui. Temos tantas coisas para conquistar e não podemos ficar aqui parado. Né? Carlão, obrigado. Volte cara. sempre, cara. Assim, foi prazeroso. Aqui tá de porta aberta. E vou falar, hein? Já falei pro prefeito, agora vou falar pro você, hein? Sim. Pode, Carlão? Não, vamos ver. Mas obrigado, cara. Valeuzão. Você é um cara de referência. Muito obrigado. Tipo assim, fiquei muito feliz do Fran ter conseguido. É meu amigo pessoal, eu vi que você moveu ali pra ele. E eu vejo que você faz pelos outros aqui. São os detalhes. Cultura. Porque você é chato, são os né, detalhes, cara? não são chato. chatos. É chato, né? Ô, gente, fica aí. Bom, esse episódio aí um pouquinho pra conhecer a galera aí, tá? Sigam lá ao Pod Giz. O próximo que vocês vão ouvir, ó, Carlão. Alô, mandou muito bem aqui. E aguarde o nosso próximo aí, que vai ser com Joel Lima, tá? Muito obrigado. Um abraço pra vocês. Alô, gente.